estar adorando ao Senhor Jesus, aleluia, nessa oportunidade, pois Ele é merecedor toda a honra e toda a glória. Malícia, louva ao Senhor juntamente com toda a igreja, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar com o hino 26 da festa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso descer triunfal multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juntadas em rio são a glória de nosso Jesus. Haverá a perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar não se ouvirá desventores que levem à morte, se constante não volte atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acobrem aqui, qual será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória também. Não almeja viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para nós estarmos lendo a palavra do Senhor nessa oportunidade. Na carta de Tiago, no capítulo número 1, nós vamos estar lendo Tiago, o capítulo 1. Aleluia. A nossa meditação, vamos estar fazendo essa leitura. Tiago, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 19. Aleluia. Tiago, capítulo 1, verso 19, amém? Diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia
e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por este momento que nos é concedido em estarmos aqui na Tua casa. Agradecemos pelos irmãos que estão aqui presentes neste culto, também pelos irmãos que estão nos ouvindo, Senhor amado, através da internet. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que verdadeiramente esta palavra que nós aqui vamos compartilhar, que ela possa ficar guardada em nossos corações e que possamos, Senhor Deus, aprender nesta noite e praticar tudo aquilo que estamos aprendendo da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade. Fala conosco pela Tua infinita misericórdia que nós oramos e agradecemos. Amém. Podeis tomar assento. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui nós temos para este ensinamento desta noite, a palavra de Deus, que é muito conhecida, esse texto ao qual Tiago ele escreve, aleluias, para que nós possamos estar, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, e não somente ouvindo, mas praticando tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Nós vemos aqui Tiago, ele começa a partir do versículo 19, escrevendo essa carta, dizendo que todo homem seja tardio, para falar, tardio para se irar. E com certeza nós temos que, em primeiro lugar, aprendermos a ter domínio próprio. Todo cristão, ele necessita de ter o domínio próprio, de aprender a dominar a sua língua, Então nós temos que estar mais inclinados a ouvir, porque quando ouvimos, aprendemos mais, E quando nós ouvimos, a tendência é aprendermos, e aí depois que aprendemos, então nós podemos falar, porque aí nós vamos falar só o que edifica. Mas quando nós não, irmãos, sentamos para ouvir, quando nós não estamos prontos para ouvir, nós não estamos prontos para falar. Porque se eu não estou pronto para ouvir, eu não aprendo nada. E se eu não aprendo nada, irmãos, eu não vou falar nada que edifica. Eu vou somente falar coisas que prejudicam, coisas que venham trazer, muitas vezes, morte espiritual. Então, Tiago, ele fala que nós devemos estar sempre prontos para ouvir. Eu sei que esse é um texto conhecido, principalmente sobre a questão de nós sermos não apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E nós vemos aqui, o versículo que eu achei interessante, é o verso 23, ao qual Tiago ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla
ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de como era. Tiago está dizendo que se nós não formos cumpridores da palavra, é como uma imagem de um espelho, porque quando nós estamos olhando a um espelho, nós estamos contemplando uma imagem, e aquela imagem, ao ser contemplada, ela está sendo perfeitamente aos nossos olhos, né, sendo contemplada, mas logo que nós saímos da frente do espelho, aquela imagem desaparece, né? Então, a pessoa que não cumpre a palavra, que não é praticante da palavra de Deus, irmãos, ela ouve, mas logo esquece. Então, é por isso que é importante você ouvir e praticar a palavra, né? Porque tem pessoas que ouvem tanto e não pratica e acaba esquecendo da palavra, né? Eu acho muito interessante que o apóstolo Pedro, quando Jesus está enfrentando aquele momento difícil, onde em João capítulo 6 os discípulos estão o abandonando, eles estavam dizendo: dura esse discurso, quem não pode ouvir? E aí diz a Bíblia que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Jesus olha para os 12 e diz para eles: vocês não querem ir embora também? Aí Pedro olha para o Senhor Jesus e diz: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. As palavras que Jesus ensinava, irmãos, ela produzia transformação na vida dos discípulos. E por que elas produziam transformação? Porque tudo que Jesus pregava, ele praticava. Irmãos, nós que pregamos a palavra de Deus, nós precisamos ser questionados muitas vezes, não digo pelos outros, mas por nós mesmos. Será que estamos vivendo isso que estamos pregando? Será que estamos colocando em prática tudo isso que nós estamos falando? Né? Porque quando Pedro diz que somente Jesus tinha palavras de vida eterna, é porque Jesus sentava com eles, Jesus ensinava, mas eles viam no dia a dia a prática da palavra. Jesus ensinava a eles, mas Jesus praticava aquilo que ele ensinava para os seus discípulos. Né? Então não adianta nada nós falarmos, irmãos, e não colocarmos em prática a palavra de Deus. Né? Então Pedro, ele fala essa palavra. Nós vimos no Senhor que quando o Senhor fala com autoridade, o Senhor fala com convicção, o Senhor fala com certeza. As suas palavras não são palavras vazias, né? Porque Jesus praticava as suas próprias palavras. Ele fala que nós devemos obedecer a Deus, mas ele também obedecia ao Pai. Aleluia. Ele falou que nós devíamos ser servos, mas ele também foi servo. Ele ensinava na prática. Olha, senta aí que eu vou ensinar vocês agora. Jesus pega uma bacia com água e toalha e começa a ensiná-los na prática da palavra. Vocês têm que aprender a ser servos. Aleluia. Porque nós vemos que o ser humano, ele briga muitas vezes, né, por cargos, por status, né? E aí Jesus olha para os seus discípulos que estão discutindo acerca de quem seria o maior entre eles. Jesus pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo: olha, se alguém quiser ser o maior, seja servo. Então não era só de palavra, ele estava ali praticando aquilo que ele falava, né? E quando a igreja, irmãos, começar a colocar em prática aquilo que ela está pregando, irmãos, nós vamos ver realmente vidas sendo transformadas. As pessoas darão crédito à nossa pregação. Aleluia.
Porque elas estão vendo a prática. Porque elas estão vendo que nós não somente falamos, mas nós praticamos a palavra. Jesus, ele traz um exemplo do homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as executa e coloca em prática. E ele traz um exemplo prático e simples para que todos entendam. O homem prudente é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Né? Ou seja, ele pratica o que ele fala, né? Então é como se, irmãos, ele estivesse dizendo assim: tudo que eu falo é verdade, porque eu faço aquilo que eu falo, eu pratico aquilo que eu estou fazendo. Então Jesus está dizendo assim, ele edifica a casa na rocha. Ou seja, vem a chuva, vem as tempestades, né? Os ventos, mas ela permanece de pé, porque ela está edificada sobre um fundamento sólido, sobre a rocha. Então a pessoa que é prudente, ela coloca a sua vida em prática. Aleluia. Ela vive aquilo que ela prega. Ela pratica aquilo que ela ouve. Né? Nós precisamos ouvir a palavra. Nós temos que sentar para ouvir. Nós temos que sentar para aprender. Nós temos que sentar, irmãos, para realmente conhecermos mais. Só que nós temos que praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Nós temos que praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Aleluia. E Tiago fala então que quando nós, irmãos, quando nós somos praticantes da palavra e não somente ouvinte, nós, irmãos, nos santificamos a nós mesmos. O verso de número 21 ele diz: rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei como mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então eu entendo que quando nós, irmãos, ouvimos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, nós nos santificamos. Senão vejamos que Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela vai produzir santificação em nós. A palavra de Deus, ela vai trazer para nós um desejo maior de nós, irmãos, nos separarmos para o Senhor. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Então quando nós temos a palavra de Deus em nós, a palavra enxertada, aleluia, em nós, com certeza nós vamos nos santificar. Nós vamos deixar de lado toda a imundícia, todo o pecado, todas as obras da carne, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E a palavra de Deus, ela vai produzir em nós santificação, ela vai trazer pureza. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Não dá para enganar a Deus. A palavra de Deus, ela quebra o coração do homem. Aleluia. Ela despedaça o coração do homem. Ela mostra como está o interior do ser humano. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós temos que ser praticantes, para que esta palavra ela venha produzir, irmãos, santidade em nós, porque Jesus vem buscar uma igreja santa. Jesus vem buscar uma igreja imaculada. Aleluia. Uma igreja que está firmada na rocha. E para a igreja estar firmada na rocha, ela tem, irmãos, que praticar a palavra, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Aleluia. Jesus, eu acho interessante que ele chama os seus discípulos para o seguirem. Jesus, então, irmãos, discipula eles. Aí depois Jesus diz assim: agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Né? Vocês já aprenderam, vocês já ouviram, vocês já aprenderam, agora vão e pratiquem o que vocês aprenderam.
Vocês já se tornaram discípulos, seguidores, agora vão e façam outros seguidores. Agora vai e anuncia a palavra que produziu transformação em vocês. Anuncia essa palavra. Aleluia. Produzam outros discípulos. E nós vamos produzir outros discípulos a partir do momento que nós começarmos a ensinar a palavra. Ou seja, a ensinar aquilo que já está dentro de nós. A ensinar aquilo que nós já vivenciamos, aquilo que nós estamos praticando. Porque ninguém pode falar do que nunca viveu, irmãos. Ninguém pode querer ensinar aquilo que ainda não aprendeu. Um professor, quando ele vai lecionar, antes de lecionar, primeiro ele aprende. Primeiro ele senta para aprender. Primeiro ele é aluno. Enquanto ele é aluno, ele está aprendendo. Depois que ele aprendeu, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar em prática tudo o que ele aprendeu. Aleluia. É isso que o Senhor quer da igreja. Nós não estamos aqui apenas para aprender, nós estamos aqui para praticar. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, para realmente levantar outros discípulos, né? Para ganhar outras pessoas para Cristo. Cada um de nós temos que ser um discípulo, aleluia, do Senhor Jesus, um seguidor de Cristo, né? Mas nós temos que fazer outros discípulos. Nós temos que, através da palavra que está em nós, irmãos, ganhar outros através da prática dessa palavra. Aleluia. Jesus andou com seus discípulos durante 3 anos e meio, ensinou, né? E no final ele disse: agora vão por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, né? E nós vamos ver a igreja de Atos. Ela começou a crescer, ela começou, irmãos, realmente a fazer a diferença. Por quê? Porque eles estavam pregando o que Jesus ensinou para eles. Agora eles estavam colocando em prática tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Aleluia. Quando Jesus chama os 70 e manda de 2 em 2 pregar o evangelho, eles voltam alegres, dizendo: Senhor, em teu nome os enfermos são curados. Em teu nome até os demônios se sujeitam a nós, né? Só que Jesus antes tinha ensinado para eles como deveria se fazer. Jesus ensinava na prática. Jesus mostrava como se deveria evangelizar. Aleluia. Então eles viam na vida do mestre, né? Hoje nós não temos Jesus aqui para nos ensinar pessoalmente, mas nós temos a palavra de Deus, a pregação da palavra, os ensinamentos que foram deixados para nós, para que este ensinamento ele possa entrar em nosso coração e para que nós possamos colocar em prática isso aqui. Aleluia. Então a igreja, com certeza, ela vai vencer a partir do momento que ela começar a colocar em prática a palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra, irmãos, ela produz santificação. Ela produz o quê? Vida. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Aleluia. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida, ela vai produzir vida em nós. Ela vai produzir em nós desejo de nós, irmãos, fazermos a obra de Deus. Ela vai produzir em nós o desejo de querer estar com o Senhor na eternidade. Enquanto muitos estavam abandonando a Jesus naquele dia, Pedro disse: não tem para onde irmos. E eu acho interessante que ele não diz assim: para onde iremos, mas para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, não há ninguém que nós conhecemos que pregue como o Senhor, que ensine como o Senhor, que pratique a palavra como o Senhor pratica.
Porque os discípulos já estavam, com certeza, antes de conhecer a Cristo, cansados de ver os fariseus falando, mas não vivendo o que falavam. Pregava, mas não vivia aquilo que pregava. Né? Jesus mesmo vai exortar eles: vocês colocam um jugo sobre as pessoas que vocês mesmos não conseguem carregar. Vocês não estão vivendo aquilo que vocês estão pregando. E aí aparece Jesus, o Messias, pregando, mas vivendo o que estava pregando, colocando em prática tudo aquilo que ele ensinava. E Pedro olha e diz: não tem ninguém como o Senhor. Não tem ninguém que possa falar como o Senhor fala e produza em nós palavras. E não é palavras qualquer, é palavras de vida eterna. São palavras que mudam, são palavras que transformam o nosso interior. Aleluia. São palavras que traz para nós, né, um desejo de melhorar a cada dia mais. Aleluia. E é isso que a palavra tem que produzir nos ouvintes. Tem que produzir vida. Tem que produzir santificação. Tem que produzir transformação. Aleluia. Tem que produzir fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir a palavra, sim, mais você vai ter fé, mais você vai se santificar, mais você vai ter vida. Agora imagina se você colocar em prática essa palavra. O que ela não vai trazer de benefícios? O que ela não vai produzir, irmãos, no nosso interior? Aleluia. Então que nós possamos deixar a palavra de Deus produzir em nós vida, produzir em nós transformação. Aleluia. Que nós possamos, como disse Jesus, edificar a nossa casa sobre a rocha. Aleluia. Que nós possamos ser como um homem prudente, que ouviu as palavras e edificou a casa na rocha. O que Jesus quer dizer com esse ensinamento? Ele está falando daquele que ouve e pratica. Então imagina assim: você está dando uma palestra sobre como se deve edificar uma casa, né? E nessa palestra você está dizendo assim: a casa, ela deve ser edificada sobre um lugar sólido, porque quando você começa a construir ela, se ela estiver num lugar sólido, se o seu alicerce estiver num lugar sólido, for bem executado, ela não vai cair. Pode vir vento, pode vir terremoto, pode vir maremoto, ela vai permanecer. Então você está palestrando aqui, né? Vamos colocar para 2 pessoas, né? E aí uma delas vai e ouve o que você palestrou, o que você ensinou, que o certo é edificar a casa sobre a rocha. O que ela faz? Ela coloca em prática a palavra que foi ministrada. Coloca em prática a palavra que foi falada a ela, que foi ensinada para ela. Ela ouviu aquela palavra e foi lá e colocou em prática. Esse é o imprudente. Agora o imprudente, ele fala, é aquele que também ouviu, mas disse que nada, esse negócio dá trabalho, né? Imagina o trabalhão que vai dar, ter que, né, fazer um alicerce em cima da rocha. Dá mais trabalho, mas dura mais. Tudo que vem com muita facilidade, irmãos, não dura e a gente também não dá valor, né? Sobre as 2 casas vieram vento, chuva, rios e deram contra aquela casa, mas diz a Bíblia: a que estava firmada na rocha permaneceu. O que ouviu e praticou, aleluia, saiu vitorioso, né? Se alegrou. Agora aquele que ouviu também estava na palestra, também ouviu, né? É a mesma coisa, nós estamos na igreja, todos estão ouvindo, só que alguns, como foi na carta aos Hebreus, como foi no dia da tentação lá no deserto, endureceram o seu coração.
Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, quando ele escreve a carta: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da tentação, quando os vossos pais deitaram a Deus, e eles tentaram o Senhor, eles desobedeceram a Deus, eles não deram ouvido à palavra de Deus, eles não colocaram em prática a palavra de Deus, eles endureceram o coração. E o que aconteceu? Andaram 40 anos no deserto. Muitos morreram no deserto, né? Então, nós estamos na casa do Senhor. Todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Agora a questão é: vamos colocar em prática a palavra do Senhor? Ou nós vamos endurecer o coração e dizer que nada, isso aí é conversa fiada? A palavra do Senhor é a verdade, irmãos. Aleluia. Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Porque as palavras de Cristo, elas produzem vida. Aleluia. As palavras de Jesus, irmãos, ela vai trazer para nós vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Então, que todos nós que estamos ouvindo a palavra, que nós possamos ser praticantes dessa palavra. Que nós possamos sair daqui e colocar em prática tudo que nós estamos ouvindo, cada ensinamento, irmãos, cada estudo, cada pregação, cada versículo que nós lemos, que nós possamos praticar a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Porque Jesus vem buscar uma igreja praticante da palavra. Jesus vem buscar uma igreja que não somente ouve, mas que pratica. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Que o Senhor Jesus ele possa fazer com que nós, irmãos, saiamos daqui e em cada lugar que nós estivermos, nós possamos ensinar a palavra de Deus com prática. Aleluia. Assim como Jesus ensinou os seus discípulos. Seja servo, mas vem aqui, deixa eu te ensinar a ser servo. Seja obediente, mas vem aqui, deixa eu te ensinar a ser obediente. Aleluia. Seja leal, vem aqui, deixa eu te ensinar a ser leal, a ser fiel, a ser verdadeiro, a ser santo. Aleluia. E com certeza, irmãos, nós vamos ver a diferença que a palavra ela vai produzir não só em nós, mas naqueles que estão ouvindo também. Porque elas vão ouvir aquilo que nós estamos, irmãos, praticando. E elas vão ver que isso dá certo. Aleluia. Elas vão ver que aquilo que nós estamos falando, nós estamos praticando e dá certo. Aleluia. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você nesta oportunidade. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração, a palavra que todos nós conhecemos já, mas é a palavra que se faz necessário nós meditarmos nela cada dia, né? Eu acredito que nós precisamos, irmãos, ser não apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Vamos colocar em prática a palavra do Senhor. Vamos realmente, aleluia, ensinar na prática como se deve fazer a obra de Deus, como se deve trabalhar no reino de Deus. E com certeza, aleluia, nós vamos ver, irmãos, nós vamos ter resultados melhores. Amém?